Os movimentos de imigração e de refugiados estão em pauta no programa de hoje. Neste bloco, a gente acompanha a situação de imigrantes que buscam no Brasil um refúgio enquanto fogem da realidade dos próprios países, onde a falta de direitos, de recursos ou de segurança expulsa aqueles que conseguem fugir em busca de garantias por uma vida melhor. Os movimentos de migração também afetam o Brasil. O país tem registrado a entrada em massa de imigrantes nos últimos anos. Os pedidos de refúgio também têm aumentado. Em 2017, foram registradas 33.865 solicitações em todo o país, um aumento de 228% em relação ao ano anterior. Os pedidos de refúgio chegam principalmente de imigrantes venezuelanos, que representam 52,75% das solicitações do ano passado. Na sequência, vem Cuba com 7,1% dos pedidos, Haiti com 6,97%, Angola com 6,1% e China com 4,32%. Diversas outras nacionalidades somadas aparecem completando a lista. Mas só o número de venezuelanos entrando no país é bem maior do que isso. Fugindo da fome e de perseguições políticas no país de Nicolás Maduro, os venezuelanos têm entrado no Brasil de forma constante desde 2014. A cidade de Boa Vista, capital de Roraima, é a porta de entrada para famílias inteiras que tentam escapar das consequências trágicas de um governo que castiga a própria nação. Praticamente 100 indústrias nacionais que deixaram o país devido às ações de Hugo Chávez, a Venezuela importa quase tudo que consome, mas sem dinheiro, as prateleiras ficam vazias. E com uma inflação de mais de 2.600% em 2017, de acordo com os números do parlamento do país, falta de tudo à população, enquanto o governo insiste em dizer que não existe problema, mas não pode negar a migração em massa daqueles que conseguem fugir em busca de sobrevivência. Passamos o dia sem comer, se comemos pedacito de pão cada um pedacito e aí com água. Para escapar de toda essa miséria, já são entre 40 mil e 60 mil venezuelanos que tentam viver do lado brasileiro da fronteira. Número maior que a quantidade de habitantes da segunda maior cidade de Roraima. Mas estar no Brasil é uma solução paliativa para os problemas. A falta de emprego e a condição ilegal são barreiras para milhares de venezuelanos que sonham com dias melhores. Letícia, qual que é a responsabilidade do Brasil no recebimento desses refugiados? A gente fala de responsabilidade no sentido de é uma obrigação que um país tem de acolher essas pessoas? O Brasil tem um lugar muito importante nessa crise no Brasil, que começou a ficar mais acirrada nesses últimos anos, sobretudo a partir de 2016, por conta do fluxo de venezuelanos que vem entrando no Brasil. E o Brasil, sendo o maior país, a maior economia do Mercosul, do qual a Venezuela também participa, embora esteja suspensa no momento, e sendo a potência regional que a gente conhece, deve arcar sim com esse custo. A gente tem que olhar para os lados, a gente tem que ver o que os nossos vizinhos passam. Se a gente quer ser líder regional, a gente precisa saber dos problemas que os nossos vizinhos têm e tentar resolver da melhor forma possível, da forma mais diplomática, como bem diz a nossa Constituição, né? Que a gente não intervém, mas a gente age da melhor maneira possível para auxiliar esses nossos vizinhos. E o Brasil até hoje já concedeu 10.145 pedidos de refúgio que foram solicitados ao CONARE, que é o órgão do Ministério da Justiça que cuida disso. A maioria desses refúgios concedidos ainda é para sírios, 35%, mas de 2016 para cá aumentou muito o número de venezuelanos que atravessam a fronteira. Então, os últimos dados estimam em média 800 venezuelanos atravessando a fronteira todos os dias. A gente tem no Brasil, a gente atravessa um momento de crise, né? A gente vinha já de uma crise que ainda tinha reflexo aqui, aquela de 2008, depois a gente teve a crise nossa mesmo aqui, a partir do segundo mandato da ex-presidente Dilma, e a economia no país ainda anda fraquejando. Num cenário como esse, quais são
as medidas que o país deveria tomar para conseguir atender bem a esses refugiados, a esses imigrantes que chegam, de maneira que haja condição de ofertar emprego, moradia, dignidade, de maneira geral. Isso é algo muito difícil de se discutir, porque a gente sabe que no momento os próprios brasileiros estão aí sofrendo com desemprego, né? Quem não tem um familiar que está desempregado no momento, ou que acabou de conseguir um emprego de novo depois de um longo tempo parado, né? Então, discutir essa questão de o que a gente pode fazer é muito complicado e é difícil, porque o que a gente pode fazer? A gente pode, por exemplo, deixar que eles participem dos benefícios assistenciais que o governo federal dá aos nacionais. Bolsa Família, por exemplo, é uma coisa da qual os estrangeiros também podem participar. Sim. Embora não seja uma renda que vá permitir que a pessoa chegue a todos os direitos que ela precisa básicos para sobreviver, porque o dinheiro é muito pouco, já é algo que faz a pessoa, pelo menos, conseguir sobreviver por um tempo. E a gente precisa, eu acho que, fugindo do foco do governo, que as ONGs, que as pessoas, que a sociedade civil comece a fazer mais. Que no momento a gente percebe que quem tem mais ajudado essas pessoas, os refugiados, é a sociedade civil. Essa ONG que eu visitei mesmo tinha uma moçambicana que ela estava desempregada, ela e o marido desempregados já há 2 anos, desde que haviam chegado ao Brasil, desde que chegaram ao Brasil. E eu perguntei para ela, mas você sente que é por preconceito que não te dão emprego? Ela, não, eu vejo que é porque não tem mesmo emprego. Não é, o brasileiro ainda não tem esse preconceito todo, mas não tem trabalho para todo mundo. E eles têm essa percepção. Sim, inclusive a gente tem visto, e aí eu volto a tocar no ponto do governo, uma tentativa do governo de, por exemplo, pegar os imigrantes que chegam a Roraima e a cidade de Boa Vista. A gente viu aí 40 mil, embora haja números da própria cidade que dizem que talvez sejam 60 Sim. mil venezuelanos. Quer dizer, a cidade realmente não tem como comportar essas pessoas e como oferecer a elas uma qualidade de vida digna. Então, haveria necessidade de uma migração, de trazer essas pessoas de Roraima e para outros estados que, quem sabe, estejam com condições melhores de recebimento. Sim, outros estados que até careçam mais de mão de obra. Exatamente. Né? Porque no momento eles não têm condição de absorver toda essa mão de obra. Então a gente vê lá ali plaquinhas, né? Eu preciso de emprego, alguém me dá um emprego. Mas não tem como dar mais emprego, né? Então eles têm que se dirigir a outros locais e nessa parte o governo precisa tomar uma iniciativa e fazer algo mais eficaz, que é levar esse fluxo de refugiados para locais onde a gente precise mais deles. Onde a mão de obra deles possa ser recebida, absorvida, claro. Você falou sobre preconceito. O brasileiro realmente, pelo menos o que a gente percebe até agora, é que não há uma resistência quanto ao recebimento dessas pessoas. Mas, por outro lado, existe a preocupação, sim, de que como é que a gente vai dar emprego para eles se eu estou sem emprego? Isso em algum momento pode acabar gerando algum tipo de atrito. Sim, e a gente ainda não sofre com esse problema do preconceito ainda, né? Mas é uma coisa que parece iminente, porque, por exemplo, a gente percebe dentro do Brasil aquelas críticas aos programas que distribuem renda, ao Bolsa Família, por exemplo. É gente que está tomando dinheiro do governo, trabalha e está ali usando aquela bolsa. A gente já percebe isso com os brasileiros. Eu acho que não seria muito diferente se fosse com os refugiados. Olha lá, ele chegou, acabou de chegar no país, já estão querendo dar emprego para ele, um monte de gente desempregada aqui na minha família e ainda pegou o benefício do Bolsa Família, né? Então, ainda não temos esse preconceito todo porque ainda não fomos atingidos de uma forma tão direta quanto acontece na Europa, por exemplo. Claro. Você falou sobre a responsabilidade do Brasil na questão de ser o líder regional dentro do Mercosul e dentro da própria América do Sul. Agora, o Brasil não é o único e talvez não seja nem o mais afetado. Acho que Colômbia tem recebido muito mais venezuelanos do que o Brasil. Como é que a organização, esses países, né, na América do Sul deveriam tratar a Venezuela? Porque a Venezuela é o foco do problema. A Venezuela não está cuidando bem da sua própria gente e isso tem trazido reflexos para outros países. Sim. Qual deveria ser a atitude da organização internacional para resolver isso? A gente não tem hoje, no Mercosul a Colômbia não está, mas a gente tem a Unasul, que é outro bloco que envolve os países da América do Sul. E seria um espaço para que esses países pudessem discutir mais essa questão, né? Não diria a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, porque esse é um problema mais pontual aqui da América do Sul, mas se eles quisessem também sentar e discutir isso, eles sentam para discutir sobre Venezuela, por que a gente não discute essa questão de uma forma mais ampla, envolvendo Colômbia também? A Colômbia, inclusive, é um país de onde saem refugiados também por conta da questão do narcotráfico. Claro. Né? Então, é ainda mais complexo o caso da Colômbia. Mas eu penso que a oportunidade que nós temos de tentar resolver esse problema é através dessas organizações internacionais. A Unasul seria a principal.
Sim, mas quando você fala de resolver, seria como? Sentar para conversar é suficiente? Porque a gente tem visto conversas e até ameaças contra o governo de Nicolás Maduro, que acabou de vencer de novo mais uma eleição, que aos olhos da comunidade internacional foi mais uma vez fraudulenta, mas as coisas parecem que vão se perpetuando, Letícia. Sim, o Brasil com esse discurso de que não intervém, ele acaba deixando muita coisa passar. Então, a gente percebe o que acontece, a gente sabe que não é uma democracia, como diz ser, de forma alguma aquilo é uma democracia, né? E o grande problema nisso tudo é que a gente não se preocupa muito. Para mim, essa é a verdade. O Brasil não se preocupa ainda. Mas, a partir do momento que começar a ficar preocupante, que nós tivermos que tomar maiores decisões, a gente tem que se espelhar no modelo europeu, que é o de sentar e fazer acordos para distribuir por cotas. Tantos mil vão para a Colômbia, tantos mil vão para o Brasil, tantos mil vão para a Argentina e distribuindo isso daí. Porque todo mundo tem que arcar da mesma forma. Da mesma forma que não é justo a Alemanha arcar sozinha com tudo, não é justo nem a Colômbia, nem nós arcarmos sozinhos com esse fluxo de refugiados. Claro. Olha, a gente tem que encerrar aqui o Realidade em Pauta. Eu agradeço muito pela sua participação, pela sua audiência com a gente. Agradeço também ao INPG, o Instituto Nacional de Pós-Graduação, que gentilmente cedeu aqui a presença da Letícia. E agradeço a você pela disponibilidade, Letícia. Eu que agradeço. Eu gostaria de plantar no coração de todo brasileiro hoje aqui no programa com a oportunidade que eu estou tendo, a importância da gente estudar mais e entender um pouco mais sobre esse assunto, porque ainda não é algo muito próximo da gente, mas somos seres humanos e a gente precisa cuidar dos nossos próximos, né? A gente precisa cuidar de todo mundo que está perto da gente, que precisa da nossa ajuda. Talvez não só oração, mas se a gente puder fazer um pouco mais, quem sabe? É verdade. Muito obrigado, Letícia, mais uma vez. A você de casa, meu muito obrigado. Lembrando que o nosso portal tem todas as matérias, os programas que você pode rever. É só acessar lá o site do Jornalismo da Novo Tempo. A você uma boa noite e até o próximo encontro.